Se eu chegasse para você e dissesse que a vida que você quer seja uma vida com mais liberdade, seja uma vida com mais dinheiro, seja uma vida com mais propósito, ela tá a um conteúdo seu de distância. Pode ser um vídeo que você pode publicar no YouTube, pode ser um carrossel que você publica no Instagram, pode ser um vídeo curto que você coloca no TikTok, ou alguma coisa que você publica lá no X, né, o antigo Twitter. Se eu falasse para você que sua vida pode ser transformada através de conteúdo, você acreditaria em mim? E isso daí eu já vou dizendo para você, não é nenhuma afirmação é, que não seja verdadeira, ainda mais nos dias de hoje. Né? Se você parar para ver, você vai encontrar inúmeras pessoas que estão conseguindo resultados extraordinários através da criação de conteúdo, né? Os criadores, né? Essa economia, essa nova economia, né, dos criadores que estão criando conteúdos realmente relevantes para um público que se interessa pelos assuntos que elas estão, né, falando, eles estão conseguindo realmente não só ganhar dinheiro, né, não é disso que nós estamos falando, mas ter uma vida realmente com propósito, uma vida que pode transformar a vida de outras pessoas, inclusive. Eu quero compartilhar uma notícia que eu estava vendo aqui com você, tá, no portal Economia SP. E eu vou mostrar aqui para você como isso se relaciona com pessoas comuns, como pessoas como eu e você. Tem gente que acha que criar conteúdo, né? A gente fala sobre branding, sobre posicionamento, sobre várias coisas que muitas pessoas às vezes acreditam que é apenas para grandes marcas, né? Que realmente importa. Não é. Quero mostrar, fazer uma relação aqui, como que a gente pode utilizar isso para a gente, para as nossas coisas, para as nossas vidas, para a gente ter, dar o melhor conforto para a nossa família, né, através da criação de conteúdo. Então, nesse vídeo você vai ficar sabendo como é que você pode transformar completamente sua vida. Fica até o final, que eu preciso depois fazer uma, uma recomendação para você, se você quiser realmente viver realmente de conteúdo. Então, olha só que bacana, o futuro, essa notícia saiu agora em fevereiro, dia 18 de fevereiro, data do meu aniversário, inclusive, de 2025, tá? O futuro do branding, como a tecnologia e a autenticidade moldam as marcas em 2025, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, que o conteúdo não é tão extenso assim, mas eu queria trazer algumas coisas aqui para você. Por quê? Porque ele está dizendo basicamente aqui nesse conteúdo como que a inteligência artificial, a realidade aumentada, está transformando essa questão de criação de conteúdo. Hoje, eu sempre tenho batido nessa tecla. A inteligência artificial é uma excelente ferramenta para nos auxiliar a criar conteúdo, a, enfim, desenvolver produtos, ter, enfim, desenvolver sistemas que vão nos ajudar, né, nos nossos negócios, mas também a gente vê muitos conteúdos por aí que tem aquela cara, né, que foi simplesmente copiada da inteligência artificial e não tem alma, né? Eu costumo dizer, é um conteúdo vazio, um conteúdo realmente sem alma, um conteúdo sem cor, né? Então, como que a gente pode utilizar essas duas coisas, né? A inteligência artificial, a criação de conteúdo, para realmente trazer um impacto significativo na sociedade? Então, ele está dizendo basicamente aqui sobre a questão de aliar a inovação, tá vendo? Aliar a inovação e a humanização sem perder a relevância. Então, como é que você pode inovar? Como é que você pode parecer humano, né? Como as pessoas podem se relacionar com você, ter essa conexão com você utilizando a inteligência artificial. Então, o que eu queria trazer aqui para você? Sobre a questão dos influenciadores, da superficialidade para a autenticidade. Então, vai bater muito na tecla aqui, tá vendo? O marketing de influência está mudando muito, muito para muito melhor, né? Claro que tem muita gente que ainda se fica presa lá no passado, fazendo aquelas coisas, né, redundantes e que, sabe, aquele conteúdo meio picolé de chuchu, água de batata, né? Coisa sem sabor, insípida. E se você quer se destacar nesse mercado, você precisa criar conteúdos que sejam mais humanos, sejam relevantes. Então, se você quiser, depois você dá uma olhada aí nesse portal, na Economia SP, falando sobre o futuro do branding. Tá? É uma leitura que eu recomendo bastante, principalmente se você, né, cria conteúdo. Mas o que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: como que você pode surfar na onda da criação de conteúdo, como você pode ganhar dinheiro, como você pode ser relevante, como você pode construir um negócio realmente lucrativo para você, sem hacks, sem atalhos, né? Criar um negócio realmente que vai te dar uma satisfação pessoal muito grande, porque além de tudo, você vai estar ajudando muitas pessoas. Então, se o teu desejo é aprender sobre criação de conteúdo, sobre posicionamento,
seu posicionamento único, inclusive, né? Você ter o seu jeitão, você não precisar ficar copiando outras pessoas e ainda assim se sentir super feliz. Então presta atenção nessas dicas que eu quero dar para você. Se você já cria conteúdo, tá? Eu acho que você beneficiar bastante daquilo que eu quero dizer aqui para você. E se você ainda não cria nenhum tipo de conteúdo, já vai ficando esperto ou esperta aí para saber o que você precisa fazer. Então algumas coisas que eu anotei quando eu estava lendo a matéria lá, que eu queria compartilhar com você. Primeira coisa, quando a gente fala de criar conteúdo, o que eu queria dizer para você é que você não apenas crie conteúdo por criar, porque criar conteúdo um monte de gente cria, né? Você vai lá, começa a analisar algumas coisas, ou pede para a inteligência artificial fazer assuntos para você falar, e as pessoas começam a falar e tal. Você vê que até uma coisa, muitas pessoas ficam engessadas, ficam meio travadas, assim, que você vê que não tem uma autenticidade. Por quê? Porque não é só sobre criar conteúdo. Você precisa comunicar uma mensagem. Você tem que saber exatamente quais são os seus valores, aquilo que você quer passar. Você tem que ter, eu sempre digo aqui, né? Você tem que ter o teu jeitão para você não ficar com uma linguagem robótica, para você não ficar sempre as coisas, tudo mais do mesmo. Você já deve ter visto posts por aí, né? Sobre 5 maneiras de você emagrecer fazendo não sei o quê. Ou 7 hábitos que os ricos têm, sei lá, dependendo do nicho que a pessoa vai criar conteúdo, são sempre aquelas mesmas coisas. Isso não é legal. Você tem que saber qual é a sua mensagem central e aquilo que você quer comunicar com as pessoas. Não é você falar de tudo, é você falar de uma forma consistente, de uma forma clara. As suas convicções, a sua visão de mundo, isso aí tem que ser impregnado no seu conteúdo. Se você não fizer isso, as pessoas não vão se conectar com você. Você vai ser mais do mesmo, né, vai cair num mar de esquecimento que tem muita gente fazendo a mesma coisa. Uma coisa importante também que eu anotei aqui, enquanto eu lia, a nossa mensagem, principalmente para essas pessoas que estão preocupadas em criar um movimento mesmo, fazer diferença no mundo, é que você precisa ter a sua mensagem, né, o seu conteúdo precisa ter um inimigo comum. Eu já explico isso para você. O que é o inimigo comum? Você tem que atacar algumas coisas que as pessoas também se relacionam. Então, por exemplo, normalmente o que é o inimigo comum que eu ataco aqui? Uma vida medíocre. Eu não quero ter uma vida medíocre, não quero que as pessoas tenham uma vida medíocre. O que eu ataco? O sistema de ensino, que eu acho que é uma fábrica de você idiotizar as pessoas, o sistema de ensino atual, principalmente, é uma fábrica de colocar mão de obra barata no mercado de trabalho. O sistema de ensino hoje não é mais para você aprender como era antigamente, né? A parte da escolástica lá, que você aprendia sobre filosofia, você aprendia a raciocinar. Você não era que você aprendia alguma coisa para ter uma profissão, você aprendia para a vida. E hoje as escolas, não preciso nem dizer aqui para você, mas eu sempre fico batendo nessa tecla, as escolas não estão nem aí, né? Mesmo porque o sistema é moldado para esse tipo de coisa. Elas querem colocar um monte de gente no mercado de trabalho para fazer as engrenagens, né, funcionar. Isso é totalmente pensado. E é uma coisa que eu não quero para mim, eu não quero para a sua vida também. Eu quero que você pense, eu quero que você raciocine, eu quero que você tenha o seu próprio negócio para você não ficar refém, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, são inimigos comuns isso. Eu sempre estou atacando isso. E eu quero, né, que as pessoas se libertem disso. Então, todas as minhas mensagens têm impregnado essas e várias outras coisas também. Você precisa saber quais são os seus inimigos comuns. E isso aí, obviamente, vai depender do nicho que você quer atuar. Se você está no nicho de emagrecimento, qual que é o inimigo comum? Sei lá, a pessoa se sentir uma pessoa feia, né? Olhar no espelho e não gostar do que está vendo, ou enfim, qualquer coisa que seja, que você sabe que você pode bater naquela tecla, as pessoas vão se identificar, as pessoas vão olhar e falar, nossa, realmente eu também não gosto disso. Né? Isso deve criar uma tribo, né, em volta de você, em volta da sua mensagem, vai fazer que você fique cada vez mais relevante. Isso é muito importante. Então, você tem que criar um pilar central, tá? Sempre fazendo umas anotações aqui. Tem que ter uma causa e tudo que você postar tem que girar em torno disso. Tem que girar em torno dessa causa. Você tem que ver o teu conteúdo e saber, pô, esse conteúdo aqui tem um jeitão, né, da pessoa, que ela sempre está falando isso. Então você tem que ter esses pilares, né, na hora de você criar o seu conteúdo. Uma outra coisa, tá, que vai te ajudar muito. Antes de você querer vender qualquer coisa, né, e eu já vou falar daqui a pouquinho sobre isso, se você quer viver de conteúdo, não é só para você ganhar, talvez muita gente, pô, vou fazer vídeo no YouTube para ganhar algum trocadinho lá no Google AdSense, que são aquelas propagandas que aparecem lá e o Google acaba pagando a gente, né? O YouTube acaba pagando a gente, ou qualquer outra. Você tem um blog, você pode colocar, vai aparecer propagandas também. Não é disso que eu estou dizendo. Eu quero que você crie um negócio.
Então você vai precisar vender coisas, você tem que ter um produto seu, e depois eu vou explicar isso aí com calma, né, em outros conteúdos também. Antes de você querer vender qualquer coisa, você tem que criar autoridade. As pessoas só vão comprar de você se você transmitir confiança para as pessoas, né? Fora isso, você pode criar um monte de conteúdo. Se você não tiver essa percepção de autoridade, as pessoas não enxergarem em você, alguém que sabe o que está falando, isso aqui não é só sobre conteúdo. Tem a ver com o seu posicionamento, tem a ver com a sua imagem, tem a ver com a forma que você se expressa. Se você está fazendo um vídeo, por exemplo, é bom você estudar sobre comunicação e oratória, é bom você entender como que você se comunica de uma maneira efetiva. Eu não estou dizendo aqui de técnicas ultra avançadas, mas de você ter essa comunicação com as pessoas sentirem que você está realmente querendo ajudá-las. Isso é extremamente importante para você conseguir ter resultados. Senão também você acaba virando um produtor genérico de conteúdo que está só, sei lá, né, a CLT tem lá, você ficar batendo, picando cartão, né? E tem muito produtor de conteúdo que também faz isso. Pica cartão. Ah, eu tenho que fazer conteúdo todo dia. Tá, então eu vou fazer, pelo menos, né? Já fiz hoje, eu fico livre. Como se fosse uma obrigação, né? E aí sai esses conteúdos sem alma, né? Que eu já disse aqui para vocês. Então, você tem que criar essa autoridade antes de qualquer coisa. Você não pode ficar testando muita coisa, né? A pessoa olhar para o teu conteúdo e achar que você está fazendo as coisas de forma aleatória. Você não vai conseguir ter resultado. Então, você precisa entregar valor de verdade. Você tem que saber realmente quais são as dores, quais são os desejos das pessoas e entregar soluções para essas pessoas de forma, né, inequívoca. Como esse conteúdo que eu estou dizendo aqui para você. Eu trouxe a reportagem lá para você ver. Esse conteúdo é feito para as pessoas que estão querendo aprender sobre criação de conteúdo, sobre criação de negócio, não estão conseguindo ter resultado, ou que estão pesquisando sobre esse mercado, né? Eu estou dizendo aqui várias soluções que elas podem encontrar, né, através desse conteúdo aqui que você está vendo. Então você vai transmitir autoridade, você vai olhar para mim e falar, pô, o Thiago sabe o que ele está falando, o Thiago trouxe dados, e até, né, o background, né, das pessoas, o que está por trás de tudo, a história dessas pessoas, você vai acabar conhecendo também, né, através. Por isso que é importante a gente estar criando sempre conteúdo, né, para mostrar que a gente sabe do que a gente está falando. Então, sem autoridade, você não vai conseguir construir um negócio legal. Outra coisa que eu anotei aqui, né, que veio lá da reportagem sobre essa questão de conexão. Storytelling, a arte de você contar histórias, é um superpoder nessa economia nova que está surgindo. Então, sabe a sua avó que contava aquelas historinhas que, né, muitos vão se relacionar a isso, né? Tanto as minhas duas avós gostavam de contar história para mim quando eu era pequeno. E eu, né, vislumbrava aquelas histórias e me conectava. Eu lembro de várias delas, né? Porque é uma coisa importante, né? Tem gente que só fica fazendo tutorial. Ah, é assim que faz e tal. As pessoas, elas podem se esquecer desses tutoriais, elas podem esquecer do que você está ensinando para elas, mas as histórias, elas nunca esquecem. Quando você conta uma história, não é uma história de tipo historinha, você tem que ter uma linha narrativa, você tem que ter uma construção, e você aprende a fazer isso. Quando você coloca isso, você impregna isso nos seus conteúdos, eles vão ficar muito mais dinâmicos, vão ficar muito mais fáceis de você se conectar com as pessoas, e você vai se tornar, assim, o creme de la creme, né, dos criadores de conteúdos, principalmente aqui no Brasil, né, que tem a concorrência aqui, apesar de ter muita gente entrando, porque a barreira de entrada, né, é muito baixa, né, o nível, né, das pessoas é extremamente baixo. As pessoas, elas não estão dispostas a investir em conhecimento, a investir tempo, esforço, suor, elas fazem algumas coisinhas ali na esperança de ter resultado, cruzam os dedos, né? Mas não vão atrás de se aprimorar, né? Então, um pouquinho mais, um ou dois livros que você lê a respeito do tema que você quer falar, já te coloca na frente, sem dúvida nenhuma, de mais de 90% das pessoas. Alguns podcasts que você escuta, né, que você vai estudar ali, também vai te colocar à frente de muitas pessoas. Então, sempre procure, né, ter essa ideia, né, de você se profissionalizar, de aprender sobre essa questão de criação de narrativa, de storytelling, para ensinar as pessoas. Você vai fazer uma conexão muito, muito grande, né, para você. Então, usa a sua jornada como ponte para você ensinar, para você inspirar e para você vender, sem você parecer como um vendedor, né? Se você mostra, se você cria essa narrativa, você está ensinando as pessoas, olha, era assim, eu estava dessa maneira, então eu aprendi, é bem aquela questão da jornada do herói, né, que o Joseph Campbell sempre fala. Eu estava dessa maneira, descobri alguma coisa aqui e a minha vida foi completamente transformada.
Isso serve para qualquer nicho, né? Eu estava dessa maneira, encontrei esse método que me ensina, sei lá, a vender enquanto eu estou dormindo e agora estou conseguindo ter resultado. Eu já tentei de tudo para emagrecer, já tinha feito isso e tal, mas aí eu descobri, né, essa metodologia e agora consegui ter os resultados, né, que eu nunca consegui ter, agora eu estou tendo. Aí eu tinha dor nas costas e já tinha tentado de tudo, não consegui ter resultado, mas eu aprendi sobre alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que seja, né? Isso daí na parte de criação de conteúdo é o que a gente chama de storytelling. Você vai mostrar, né, como eu falei, você vai ensinar, você vai inspirar, você vai vender, sempre para você, sem você parecer que você é um vendedor chato, né? Então, qual que é a estrutura, né, que a gente sempre utiliza aqui? Problema, caminho, solução e conquista. É basicamente, né, a jornada do herói que você deve utilizar, né, na sua comunicação quando você for fazer storytelling. Outra coisa que eu anotei aqui a respeito desse conteúdo que a gente viu, né, lá na matéria, você tem que transformar sua marca pessoal em um imã de oportunidade. Marca pessoal, gente, é o seguinte, é uma moeda extremamente forte na economia, né, que a gente está tendo. Você precisa se posicionar e você precisa se posicionar de uma maneira única, né, de uma maneira que só você tem. Por quê? Porque não existe concorrência. É um mar azul, você não vai ficar competindo com outras pessoas, você não vai competir por preço, você não vai competir por atenção. Por quê? Porque é o teu jeitão, as tuas histórias, aquilo que você passou na sua vida, as tuas conquistas, as tuas derrotas, as coisas que você pisou na bola, as coisas que você aprendeu, só você tem. E quando você for criar conteúdos e colocar isso, né, para as pessoas, quem tiver que se conectar com você vai se conectar. Quem não tiver, não tem problema nenhum, né? Talvez não faça sentido para essas pessoas naquele momento. Então, a sua marca pessoal, você tem que aprender como que você cria esse branding pessoal, né? E isso tem tudo a ver com a questão de autenticidade, como lá na matéria estava dizendo. Por isso que eu coloquei aqui a respeito, né, dessa questão da marca pessoal. A autenticidade é o que vai fazer a diferença, né, hoje, né, e daqui para frente no mercado digital. Então tem muita gente que quer aprender sobre tráfego pago, isso é importante? Pô, super importante. Quer aprender sobre copywriting, né, sobre escrita persuasiva, como que você vai persuadir as pessoas, é importante? Poxa vida, é extremamente importante você aprender sobre isso. Mas se eu tiver que apostar, não, você só tem uma chance, você tem um tiro só para você, né, mirar e acertar aquilo que é mais importante na hora de você produzir conteúdo, na hora de você ter resultado. Eu diria que é a autenticidade. As pessoas, elas percebem, pessoas, sei lá, elas sentem quando as pessoas estão forçadas, quando as pessoas elas estão, sei lá, só fazendo conteúdo por fazer, ou porque elas querem vender alguma coisa, querem ter algum tipo de benefício. Então aprenda sobre isso, aprenda sobre como que você cria, né, um branding pessoal, né, para as pessoas. Não é só sobre o seu conteúdo, é sobre a emoção que você causa nas pessoas. É sobre como que você faz as pessoas se sentirem quando elas consomem os seus conteúdos, né? Se você fizer isso, se você entender como que isso tudo funciona, né? Você está, sei lá, meio caminho, na metade do caminho para você construir um negócio de realmente grande sucesso através de criação de conteúdo. Você pode mudar a sua vida através de um conteúdo, né, que você cria, né? Você vai poder impactar a vida de outras pessoas, né, e pode criar um negócio para você. Obviamente, eu preciso falar sobre a questão de criação de audiência qualificada. Você não precisa e nem deve falar para todo mundo. Não é só você ganhar seguidor, não é isso. Não adianta nada você ter 10 mil seguidores lá no Instagram, sabe? De pessoas, sei lá, porque você fica publicando vídeos engraçados ou, sei lá, alguma coisa, né, interessante que pode viralizar. Viralização pode ser importante por alguns aspectos, pelo menos se você tiver um contexto que você pode inserir nessa viralização, né? Mas você precisa vender alguma coisa. Então, você tem que atrair seguidores que se interessem pelos assuntos que você está oferecendo. Se você é um corretor de imóveis, por exemplo, o que adianta você ficar postando vídeo de gatinhos ou de, sei lá, de alguma outra coisa que pode viralizar? O que isso vai trazer, né, para o seu negócio? O que isso vai trazer de vendas para você? Você precisa fazer conteúdos a respeito de imóveis. E eu já vou dando uma dica aqui, né, na questão de imóveis. Não é para você vender casa, não é para você vender apartamento, não é para você. O que você tem que aprender? Você tem que vender sonhos, você tem que vender transformação, você tem que vender conexão com a família. É isso que você tem que fazer nos seus conteúdos. Lembra que eu disse, né? É sobre a questão emocional que você coloca nos seus conteúdos. Então, você tem que aprender a trazer essa audiência qualificada, né?
eu vejo por que eu estou dizendo isso, por que eu coloquei isso aqui, que eu anotei isso aqui a respeito, né, da matéria que a gente viu. Porque tem muita gente querendo só viralizar ou postando coisas para ganhar like, para ganhar seguidor. Isso não vai fazer você criar um negócio de verdade. O que vai fazer é você atrair a audiência certa e oferecer, né, um conteúdo de qualidade e, obviamente, ter um produto que resolva a dor dessas pessoas. E uma coisa que eu quero, antes de a gente fechar aqui, e tirar um peso nas costas de muitas pessoas, é você monetizar a sua estratégia, mas sem você entrar em desespero. Então, eu falo que é importante, sim, você ter um produto para oferecer para as pessoas, principalmente infoprodutos, produtos de informação, né? Você precisa aprender como ter o seu próprio produto. Hoje em dia é muito simples de você fazer isso, né? De você criar um infoproduto, sei lá, você investe algumas horas da sua semana aí para você criar um infoproduto que você pode vender isso indefinidamente, ajudar muitas e muitas pessoas e ter sua liberdade financeira. Então você precisa ter uma estratégia, não é só criar conteúdo. Você pode começar a criar conteúdo sem ter um produto, tá? Mas você precisa ter uma estratégia de monetização. Eu recomendaria para você de você ter um produto quanto antes, né? E você não precisa ter nenhum sei lá, show pirotécnico para você começar, uma parafernália, né, de equipamentos para você poder gravar. Talvez um curso você pode gravar, né, com um infoproduto, você pode gravar com o teu celular, se você fazer um mini curso, por exemplo, um curso completo. Você pode criar um e-book para você poder vender. É isso que vai, é uma dessas, é isso que vai não, mas é um dos pilares que vão fazer com que você tenha resultados, né, é a criação de infoprodutos. E resultados que eu digo aqui, resultados realmente extraordinários. Você vender produtos físicos, eu já vendi muitos produtos físicos pela internet, eu e a Rita que a gente ganhou um bom dinheiro fazendo isso, mas tem uma dificuldade de escala, você precisa ter, às vezes, estoque, se você não tem estoque, se você trabalha, por exemplo, com um sistema de dropshipping, você tem que ter fornecedores de qualidade, tem um monte de problema, às vezes governamental, que te taxa de uma maneira absurda, né? Quando você, né, migra para a questão de produtos digitais, que isso é uma das grandes tendências que a gente está vendo, né, agora, né, as pessoas estão cada vez mais sedentas por informação, né, e ainda você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar, né, neste caminho, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores maneiras de você poder fazer isso. Então, se você tem interesse, tá, em aprender sobre criação de conteúdo de forma consistente, que vai criar um negócio para você. E se você também tem interesse em aprender como que você tem o seu infoproduto, como você pode monetizar isso, eu preparei uma aula gratuita para você aprender sobre isso. É um aulão, acho que tem mais de 40 minutos ali, ensinando sobre o melhor modelo de negócio que você pode começar a empreender, tanto agora, né, em 2025, como nos próximos anos. É uma tendência, até 2030 vai crescer, vai ser um mercado trilionário, esse mercado de infoprodutos. Então, vou deixar na descrição aqui desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Faz sua inscrição lá para você receber a aula, né? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas não espera, né? Você não precisa esperar a fórmula mágica, você não precisa correr atrás de atalhos e ficar pesquisando, como é que eu faço para ganhar, né, dinheiro na internet, que tipo de modelo de negócio eu devo utilizar, né? Faz sua inscrição lá, né? Não perca tempo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Forte abraço para você e até a próxima então. Até mais, tchau, tchau.